quando a gente fala de atendimento ao cliente, é importante nós entendermos que ponto que nós estamos de contato com esse cliente. E quando nós falamos de ponto de contato de cliente, estou falando de experiência de cliente. Já ouviu falar nessa expressão? Experiência do cliente? Quando olhamos para o mercado hoje, uma coisa se tornou muito relevante nos últimos anos. Antigamente, o meu cliente ele pesava muito na questão produto, né? Então, a característica do produto, ele pesava muito para a minha decisão. Depois entrava preço e assim por diante. Hoje você tem um movimento muito forte no mercado de produtos muito semelhantes, certo? A solução que nós implementamos hoje para os nossos clientes, eu garanto que tem vários outros softwares muito semelhantes. Estou mentindo? Alguns podem ter até entregas melhores do que as nossas entregas. Tudo bem a gente assumir isso, gente, a Carol não vai passar para frente não. Mas ainda nos posicionamos de maneira diferente. Quando nós olhamos para os nossos produtos, o produto que nós entregamos, ele é só uma ponta do iceberg no que define o nível de satisfação do meu cliente com a minha empresa. Legal? Em outras palavras, quando eu falo de experiência do cliente, hoje no mercado, o fato de termos várias soluções semelhantes, vários produtos semelhantes, eu preciso focar muito no que esse cliente tem de experiência positiva, no ponto de contato com o meu negócio para fazer com que ele pense o seguinte: cara, essa empresa vale a pena ou essa empresa não vale a pena trabalhar com ela. E aí, velho, é onde pesa para nossa banda. Porque quando eu falo de experiência do cliente, eu falo que o olhar do produto, ele passa a ser mais no sistema, no ecossistema do relacionamento com a empresa, é onde o nosso trabalho pesa. Porque nesse front de ponto de contato, adivinha quem ele vai encontrar? Você. Quando ele precisar fazer todo o repasse do PO financeiro conectado com a contabilidade, ele vai encontrar você. Então, nesse momento, a primeira reflexão que eu quero fazer para vocês, a experiência do cliente voltado com viés de qualidade, é uma pergunta simples, mas que nem sempre a gente sabe responder, que, afinal de contas, o que a gente vende? O que nós vendemos? Pode falar, gente, o tio não vai dar advertência, não. O que nós vendemos, gente? Software é o que nós vendemos? Software é o nosso produto. Concorda comigo? Software não é o produto, é o que eu tangibilizo. Experiência, o que nós vendemos? Solução. Quando um cliente me procura, que ele adquire um software, tem um quê? Tá tudo beleza, tudo top, vou botar um software aqui que eu quero gastar, sei lá, 5, 10, 15, 20 mil num software porque eu tô com muito dinheiro na conta, então eu vou adquirir um software. Eu tenho um problema. Eu tenho um problema, não tem? Concordam comigo? Se tivesse tudo beleza, não estava precisando de um software? O que o software faz de diferença para o meu negócio? O que mais? Facilidade de processo, o que mais? Agilidade, o que mais? Organização, o que mais? Gestão. Agilidade, organização, gestão. Olha só que legal. Sem isso, meu negócio cresce? Sem isso, eu ganho mais dinheiro? Sem isso, eu consigo expandir mercado? O que eu estou querendo mostrar para vocês, gente? Sem a minha solução implantada, esse cliente ele pode até expandir e crescer as operações dele, mas ele vai ter muita dificuldade. Ah, vai. Porque ele não vai conseguir contornar no caderninho. E aí, quando eu falo para vocês, ou quando eu pergunto para vocês, e vocês me dizem que o que nós vendemos é solução porque o meu cliente tem um problema, seguinte, quando eu sei que um seguro de carro é bom, quando eu contrato, e quando eu sei que o seu software é bom, quando eu contrato, quando eu sei que o seu software é bom, quando dá um BO e eu preciso acionar o suporte e falar assim: oh, deu ruim. Eu sei que o seu software é bom quando eu preciso de vocês. Guarda isso no coração. Se o meu vendedor, se o meu time comercial tiver feito um trabalho maravilhoso, experiência do cliente, meu vendedor lindo, maravilhoso, fez, olha, esse sistema faz até cafezinho, até café expresso ele faz, né? Porque quando vai vender software é assim, eu sei, tá? Cara, até café expresso. Já ouviram falar no tio que chama Sank EW? Tem alguns traumas com ele. Até café expresso eles fazem. No dia a dia, na operação, quando eu tô lá com PDV para rodar que dá ruim, porque ele não gera nenhuma nota fiscal, e meu cliente está no meu vácuo, e eu não consigo nem receber. Fazer café expresso, meu amigo, eu nem quero, que ele faz o básico. E nessa hora eu preciso de vocês. É nessa hora que eu vou mostrar esse software, essa empresa, ela é boa ou ela não é boa. Porque a jornada do meu cliente, ela começa com o meu vendedor, mas ela morre na nossa mão. E se eu tiver criado uma expectativa muito bacana no meu cliente sobre a minha solução e chegar na minha mão e eu não conseguir manter ou até superar essa expectativa, acabou, papai. Morreu todo o esforço ali.
Por que o tio está falando isso para vocês? Escuta o tio. E se do resto da nossa conversa você não lembrar de mais nada, lembra só disso. Essa é a relevância do trabalho de vocês aqui na JM Sistemas. Vocês são importantes e relevantes no processo de satisfação do cliente. Porque eu só sei se um software é bom quando dá ruim na ponta. Porque quando dá ruim lá, que eu precisar de você, que a pressão do lado de lá na ponta, com o meu cliente, no meu vácuo, o cliente do meu cliente lá, supermercado cheio, adoro! Sábado à tarde, sabe como é que é? Fila, travou. Que eu ligar para você e você me ajudar e você entender que muitas vezes eu tô estressado, tô grilado, porque a pressão pro meu lado também tá muito grande e você, eu vou ajudar o senhor. Nessa hora, cara, sabe o likezinho? Cravei no coração. Hilke, mas isso é um ganho para JM Sistemas, mas eu preciso que vocês entendam, para uma galera jovem com vocês, que esse é um ganho para vocês. Sabe uma coisa que eu tenho aprendido no mercado? Eu tenho aprendido no mercado que competência técnica a gente adquire, cara, na faculdade, em vídeo do YouTube, em curso de curta duração. Competência comportamental é aqui, ó. É na pele. Criar couro grosso, eu posso até chamar de resiliência, que é o nome mais bonito, a gente adquire na prática. E aí eu quero falar uma coisa para vocês. Os profissionais que entenderam que adquirir resiliência nos dias de hoje é fundamental para desenvolvimento e crescimento profissional, eles vão embora. Gente, tudo bem de você ser errante. Erra, mas acerta, contorna a rota. Mas se você for desistente, você vai patinar o resto da sua vida. Se toda vez que a pressão aumentar e ficar difícil, você sair fora, você vai patinar o resto da sua vida. Se você quiser aplicar isso no resto da sua vida, perspectiva pessoal, aplica também, porque dá certo. Mas essa competência da resiliência, que é uma competência comportamental, ela passa a ser fundamental não apenas para o negócio, mas ela passa a ser fundamental para nós como profissional. Ok? Hilke, por que você não está falando aqui de cara dos 3 passos mágicos do atendimento maravilhoso? Porque o atendimento começa com vocês. E é interessante que às vezes a gente pensa nisso como uma receita de bolo simples, né? Então, é só fazer isso e depois eu faço aquilo, né? Só que não. No dia a dia lá na frente o negócio é mais difícil. Quando a pressão bate no peito o negócio é mais difícil. Então por mais que eu tenha processos, mas se eu não tiver pessoas com a mentalidade aberta para entender o significado, o peso, a relevância do seu trabalho para que aquele atendimento aconteça como deva acontecer, eu não tenho resultado positivo, porque é impossível. Porque na prática, sem vocês a coisa não acontece. Por mais que eu tenha um chat GPT aqui com inteligência artificial que vai dar um monte de solução para a gente automatizada, o usuário quer humanização. Ele quer saber que tem gente do lado de lá, mas não é gente indiferente à dor dele. Ele quer saber que tem gente do lado de lá preocupado com o problema dele, para resolver o problema dele. Essa que é a verdade. E se a gente não humanizar esse processo, cara, não vai. Interessante, né? A gente está vivendo um viés da tecnologia que ela está entrando cada vez mais na nossa vida. E agora nós chegamos num momento que parece que a gente viu que a tecnologia está tão perto e fala assim, peraí, vamos humanizar um pouco esse processo. Estou sentindo falta de gente. Chegou, cara, é muito doido. Vamos, né? A gente que é da década um pouco mais antiga, não espalha não, Carol. A gente que é um pouco mais antigo, que a gente viu Matrix acontecer, então a gente sonhava com esse mundo da tecnologia. Aí chegou agora no mundo da tecnologia e falou, antes parecia que era melhor, né? Era mais humanizado esse negócio. E hoje sente falta desse processo. Mas, pois bem, clientes julgam os serviços que recebem a partir da maneira pela qual são tratados por todos aqueles que eles têm contato. Simples. Se eu tenho um ponto de contato com o meu vendedor, eu crio expectativa. Se eu preciso de um suporte, ou galera do PO fiscal, precisa ser esse esteio, é quando eu vou gerar essa experiência positiva ou não. Essa é a jornada do cliente. Eu estou num ponto muito estratégico, nós estamos num ponto muito estratégico dessa jornada do cliente. Nessa compreensão, então, atendimento pressupõe ajuda. Não existe atendimento sem empatia. Não existe. É possível. O processo de atendimento ele só acontece quando eu estou disponível a recebê-lo, acolhê-lo. E, gente, vamos ser sinceros. Eu ia pedir para a Carol dar licença da sala que eu vou falar uma coisa para vocês. Cara, dá vontade. Se ele tivesse presencial, de dar uma bicuda na cara dele. Desculpa, peguei na lapela. Não dá? Oi,
Onde que eu coloco esse cabo azul, meu filho? O balãozinho da cabeça faz assim. Respostas possíveis. A, não. B, não. A cabecinha, né? Minha querida senhora, amada e maravilhosa. No fundo da CPU só tem um lugar que ele encaixa. Ele não vai conseguir encaixar em nenhum outro lugar. A senhora pode tentar, inclusive. Mas é ser empático. E esse é um desafio. Eu falo em tom de brincadeira. Cara, tudo bem, o nível de estresse vai subir, mas eu preciso entender que nesse momento é que eu sou provocado para ter a resiliência necessária para processa. Olha só, veja bem, como que eu vou ajudar a senhora? Esse é o desafio. Ser empático é entender, galera, que o óbvio para nós pode não ser óbvio para o outro. O que é lógico para nós pode não ser lógico para o outro. E eu tenho um ponto crítico quando eu olho para os rostinhos de vocês. Vocês são muito jovens. Então, para vocês é muito lógico o processo da tecnologia. Vocês nasceram nesse universo. O tio aqui viu internet de escada. Para ele usar a internet, ele pegava o cabo do telefone, desplugava, conectava na CPU desse tamanho, um monitor amarelo desse outro tamanho, clicava no discador, né? 3 horas rodando a lupa dos infernos para você conseguir abrir uma página. Para cada página que você navegava era 5 minutos para cada página. Vocês teriam surtado se vocês tivessem vindo na minha época. Começava a espumar o canto da boca de vocês e vocês morriam. Só dava para acessar depois da meia-noite. Vocês não estão entendendo. Esse negócio de você apertar e aplicativo abrir, clicar no site e abrir, cara, se o site começa a demorar um pouquinho para abrir, vocês começam a dar tique. Se você manda mensagem, fica 2 pauzinhos azulzinhos, a pessoa não respondeu, você... Imagina, ficar 15, 20 minutos para você abrir uma página. Eu tô falando de uma... Cara, a gente viveu isso. Então a geração de vocês exige agilidade. Vocês são ansiosos. A geração de vocês são ansiosos. A minha geração é ansiosa, mas eu sei que vocês têm problema. Nós tínhamos na nossa época, mas eu sei que vocês têm problema sério. Seríssimo. Precisa de tratamento. Isso é intenso. O que eu tô querendo dizer para vocês que essa visão do óbvio, para mim, não é tão óbvio para o outro. E vocês têm uma ruptura da geração de vocês que atenua isso. Legal? Porque vocês nasceram nessa geração, galera. Vocês nasceram nessa época. Para vocês, quando vocês nasceram, isso tudo já surgia. O moleque sai da barriga da mãe com um iPad na mão. Internet banda larga. Internet banda larga pra gente era um luxo na época. Isso não existia não, gente. Entende isso, velho. Você tá querendo espelhar o que é a sua realidade, sua experiência de vida na realidade do outro. Não vai rolar. O modelo mental do outro é diferente do seu, velho. Você tem que entender isso. É tolice da sua parte achar que é óbvio para você, tem que ser óbvio para ele. Não vai acontecer. A geração do outro é diferente. A limitação do outro é diferente. Da mesma forma que você tem muito mais habilidade que ele não tem, ele também tem muito mais habilidade que você não tem. Entende isso? Mas isso é empatia. E empatia eu posso espumar o canto da boca e te falar para você. Se você não decidir ter e fazê-lo no seu dia a dia, não vai rolar. Não vai rolar. Porque isso não é o que desenvolve teoricamente, é prática. Então atende que o processo de atendimento é com foco na empatia. Alguns aspectos necessários que eu não posso deixar que vocês esqueçam. Legal? Eu preciso de intuição. Sabe o menino que quando vê a borboleta no meio da rua, tipo assim, tá focado aqui fazendo, ele vê a borboleta. Acabou, velho. Se perdeu no universo. Se ele estiver andando no celular, sabe aquela pessoa que tá com o celular no meio da rua, você fala assim, pronto, agora ele morre, porque ele vai atravessar a rua e vai passar em cima dele 2, 3 vezes. Intuição. Bom atendimento, eu preciso de intuição. Observe fatores que estão além das palavras. Observe o ambiente. Você está percebendo, pelo barulho, se a pessoa está lá no PDV com o caixa lotado, intuição. Observe o ambiente. Cuidado com o óbvio. Já falei isso algumas vezes, eu vou repetir algumas vezes nesse dia. Primeiro processo de bom atendimento, uma intuição. Outra coisa, eu tenho que estar preparado. Cara, toda vez que você vive uma objeção ou um questionamento de um cliente, se você não se preparar para o próximo questionamento, a experiência anterior para você não serviu de nada. Os problemas se repetem, concorda comigo? E o meu papel nesse problema de se repetir é adquirir uma forma de solucionar de maneira mais rápida. Concorda comigo? Quando eu tenho minha interface sistema, que o problema se repete, eu já sei o caminho das pedras para poder resolver. Qual é o próximo desafio? Entender que para cada usuário que vai entrar, ele tem um perfil diferente. E aqui que está a minha capacidade de adaptabilidade. Aqui que vou ser provocado. Aqui vai ser foda, velho. Aqui vai ser tenso.
O que eu acho mais massa quando eu penso nesse tipo de competência é que, na boa, depois de um tempo que você adquiriu isso aqui, ô papai, vai pro mercado que você vai descobrir o quanto que isso vai ser relevante para você. Porque você vai enfrentar BO na sua vida, menino. Isso aqui vai ser provocado várias vezes. E quando você aprender a lidar com isso aqui, cara, pouquíssimas situações na sua carreira vão conseguir te abalar. Pouquíssimas, te garanto. Não fala que eu acho não, eu te garanto. Eu tive uma chefe quando era estagiário do CS Senai. Trabalhei no CS Senai durante uns 8 anos. Mentira, trabalhei lá uns 10 anos. Sabe o primo do capiroto? Ela é o primo primeiro do capiroto. Sabe aquele primo de primeiro grau do demônio? Era ela. Foi uma experiência traumática, mas eu vou falar uma coisa pra vocês. Depois dessa experiência, o resto dos meus gestores, cara, era tudo anjos. Mas eu resisti, mas eu passei, mas eu aprendi. Então, quando eu falo pra vocês da perspectiva de preparo, é essa maturidade do processo. A continuidade só gera maturidade se eu tiver com a cabeça aberta para gerar aquela experiência ou oportunidade. Maturidade, gente, não está ligada à idade. Então, a capacidade de me adaptar rápido aos novos cenários e aprender com as experiências. Isso é maturidade. A gente acha que maturidade, eu vou ter maturidade depois dos 40. Tem gente com 60 que até hoje não chegou nesse ponto. Mas porque é a minha habilidade de aprender com as experiências. Isso é preparo. Outro aspecto muito importante, dedicação. Cara, boa vontade. Né? Você até pode fazer, mas deixa ele sofrer. Dedicação. Quanto mais rápido você agilizar e resolver aquele problema, bora. Pra frente. Dedicação. Ok? Eu não ganho nada com isso, nem você ganha nada com isso quando você posterga algumas soluções. Presença de espírito. Opa! Boa vontade. Querer resolver. Vou resolver para o senhor. Tudo isso está dentro do ecossistema que eu vou falar um pouco mais à frente de inteligência emocional. Porque essa vai ser a grande sacada no final da história. Mas, no final do composto, eu tenho algo que é bem interessante que a gente chama de marca pessoal. Sabe o que é marca pessoal, cara? É legal, né? Quando alguns usuários, eles procuram suporte, fazem, não, quero falar com fulana. Não, mas senhor, aqui é quem atender a demanda. Não, mas eu quero falar com fulana. Sabe por que ele quer falar com fulana? Por conta da marca pessoal dela. Porque eu sei que ela, toda vez que eu ligo, que eu falo com essa pessoa, é outro nível. Característica individual. Cara, marca sua característica individual. Tá vendo esse taioba que tá do seu lado, esse coleguinha de trabalho, que às vezes... Porque colega de trabalho é igual cunhado, né, gente? Você não escolhe, vem no pacote. Não, vem no pacote, você vai fazer o quê? Né? Pô, vou casar com você, mas deixa eu ver meu cunhado pra ver se ele faz sentido casar com você ou não. Mas você não faz isso. Vem no pacote, é igual sogra, só que sogra dói mais, né? Sogra é pesado. Vamos falar de sogra na sexta-feira? Não, vamos falar do cunhado que é mais fácil. Então o coleguinha de trabalho aí do seu lado, cara, hoje ele tá aí ombreando contigo, mas é interessante que a partir do momento que você desenvolve a marca pessoal positiva, eu te garanto que essa pessoa aí do seu lado pode ser o cara que vai abrir outras portas profissionais para você lá na frente, se essa marca pessoal sua for positiva. E a gente lembra, vocês estão novinhos, mas vocês vão perceber isso. Depois dos 30, você encontra fulano, ô cara, o que você tá fazendo? Você tem uma marca pessoal que você deixou registrada na história dele tão positiva, que ele valida você como profissional. Não foi 1 ou 2 ou 3 indicações que eu tive de colegas profissionais, que eu tive a oportunidade de trabalhar junto, que lá na frente me abriu portas que eu falo assim, cara, a vida é uma bagaça muito doida mesmo, né? Eu tive um ponto de contato com esse cara 5 anos atrás, a gente trabalhou junto em um projeto, a vida daquele loop, aí ele aparece aqui e me coloca dentro de um projeto extraordinário. Isso não é acaso, gente, isso é algo construído. Isso é algo construído. A marca pessoal positiva, ela tanto me agrega na perspectiva do meu cliente, quanto me agrega também no meu cliente externo, posso usar essa expressão, quanto meu cliente interno, que é a pessoa que está ali do ladinho comigo. Só que o contrário também é verdade. Porque colega, como é igual cunhado, o Bridget tem cunhado chato. Você tem uns colegas chatos pra caralho. Pode falar pro seu coleguinha aí. Ou disseminando a Discord. Não, guarda no seu coração. Falsidade, gente. Ambiente de trabalho, a gente se alimenta pela falsidade. Seja falciano. Não, coleguinha, gente boa. É, né? Descobri qual que é o seu carro. Marca pessoal, guarda isso. Isso é muito importante para nós. Quando nós continuamos nessa trilha, algumas reflexões éticas sobre atendimento, ela precisa ser construída. Porque ela permeia algumas das nossas condutas. E eu sei que vocês não fazem isso não, eu vou passar só por de praxe, viu, gente? Respeito, pré-requisito, a gente não negocia isso. Responsabilidade com o processo de atendimento, legal?
E eu vou falar isso mais lá na frente. Falei que vou dar retorno? Dá retorno, miserável. Eu fiz um compromisso? Responsabilidade. Diz que sim? Responsabilidade. Diz que não? Responsabilidade. Ética. Outra questão. Responsabilidade, diálogo. Capacidade de comunicação. Eu vou falar sobre capacidade de comunicação e às vezes a gente acha que comunicação é o que eu digo. Não é bem assim não. Vamos lá. Outra questão. Honestidade. Essa é hombridade, sinceridade. Compromisso e a busca pela excelência. A busca pela excelência é algo bem interessante porque ela é bem individual. A pergunta que eu falo para você, e quando o cliente desliga o telefone? O que você fala dele quando ele desliga o telefone? Né? Gente, guarda uma coisa que eu vou falar para vocês. Bênção de Deus. Já tá cortando, né? Cortou a ligação. Gente, o que eu falo do meu cliente quando eu desligo o telefone é isso aqui, ó. Por mais que esse cidadão seja difícil, por mais que esse cidadão, e eu vou falar um pouco isso sobre o cliente estar sempre certo ou não, é profissionalismo. Cuidado com o limite da ética no processo de atendimento. Legal? E aí a gente brinca, né? É abençoado? Até aí tudo bem. O difícil é quando você tem apelidos pejorativos, colocações pejorativas e que você ultrapassa essa questão do valor humano da ética. Cuidado. Isso está nos bastidores, mas isso fala muito mais de você do que você imagina. Aberta essa ressalva, né? De repente fica todo mundo em silêncio quando a gente entra nesse ponto, nem sei porquê. Quando nós trabalhamos no dia a dia com essa gestão de conflitos, e quando eu trago aqui a gestão de conflitos, eu estou querendo trazer para vocês a expressão da pressão que acontece, principalmente pelo ponto de contato que vocês estão. Seja para resolver um problema diretamente de suporte, seja um problema fiscal, ou seja uma ponte fiscal, essa posição ela sempre vai ter o contexto tensão. Sempre vai ter um contexto tensão. Raríssimas vezes você vai ter uma situação em que uma demanda ela é mais tranquila de um suporte. E aí eu preciso que vocês guardem isso. A tensão, o estresse, né? Acho que muito coleguinha fica assim no final do dia, né? Eu depois de um tempo começou a cair cabelo aqui, gente, aqui já tem pouco cabelo também, a barba começou a ficar branca. Só que eu só consigo gerenciar isso através de uma palavra muito legal, através de uma inteligência muito legal, que a gente chama de inteligência emocional. Isso é muito massa. Quando eu passei a estudar mais sobre inteligência emocional, e esse carinha é o pai da inteligência emocional, o Daniel Goleman, ele traz esse conceito porque é exatamente essa capacidade de nós termos de administrar, identificar e acessar as nossas emoções e saber como utilizá-las no dia a dia. A partir do momento em que eu consigo ter essa capacidade de gerir isso, eu consigo gerir e entender o outro. Ok? Durante muito tempo nós pesamos muito a questão do QI. Vocês lembram da expressão QI? Coeficiente intelectual, né? Ah, fulano é de um QI alto. Sabe como é que eles mediam um QI alto? Todas as áreas de exatas, todos os testes da área de exatas. Porque nós fomos formados para sermos pessoas técnicas. Então, se vocês lembrarem um pouquinho, né, o futuro estava garantido para quem fizesse uma faculdade e tivesse conhecimento técnico, né? E agora a gente olha para o mercado que a faculdade, percebe que a faculdade não é tão relevante assim. É importante? É, com certeza, mas ela não é decisiva mais. E você está tendo um peso do coeficiente emocional muito grande, que é exatamente essas habilidades relacionais e sociais. É, papai, para a tua geração isso vai ser difícil, hein? As habilidades sociais para a geração mais jovem é um desafio. É um desafio. Até pelo modelo familiar que nós crescemos. Legal? A geração da galera mais velha, cara, você batia bola no meio da rua e jogava bete. Você conhecia seus vizinhos. Eu vejo que a galera mais jovem hoje às vezes não sabe nem quem mora do lado do apartamento. Mudou, porque a sociedade mudou. Eu não estou usando aqui juízo de valor, se é positivo ou negativo, é porque a sociedade mudou. Hoje a gente vive muito na sociedade do medo. Legal? Ah, não, brincar na rua? Que galera que brincou na rua? Pouquíssimas vezes a gente consegue perceber isso. Legal? Então, a sociedade é diferente, o que gera efeitos colaterais nas pessoas e nas relações entre as pessoas. Então, a inteligência emocional, ela me permite, no final da história,
adquirir essas habilidades. A partir do momento em que eu percebo o que eu sinto e eu consigo processar essa sensação ou esse sentimento, porque na inteligência emocional a gente tem que entender que o nosso cérebro, a resposta emocional, ela é sempre mais rápida do que a razão. Então quando a gente fala assim, respira, não é avulso essa frase. É porque é o seguinte, como a emoção é mais rápida do que o processo racional, quando no meio da tensão você dá um tempo e respira para processar, você dá tempo do córtex pré-frontal processar essa informação e pensar na solução. É por isso que o respiro é tão importante. Porque se você for no ímpeto e você não processar isso de maneira adequada, a tua emoção ela vai ter tomado conta. E aí a chance para você tomar a decisão ruim, dar ruim, ela é muito grande. A chance de você aumentar ainda mais a tensão, o tom de voz com o teu cliente, ela é muito grande, ok? Então a inteligência emocional, galera, é o nível de inteligência, cara, é o suprassumo da competência do mercado hoje. Cara, é o suprassumo da competência do mercado hoje. Porque hoje o conhecimento técnico, bicho, até no YouTube você adquire. Mas a competência relacional, não é fácil não. Você quer ver uma galera mestre em competência relacional, a galera trabalha com TI, desenvolvedor. Tem alguém aí? Normalmente, a galera da TI tem uma dificuldade no relacional. Normalmente tem uma dificuldade no relacional. Não tem, é tudo tranquilo. E essa é uma competência muito exigida hoje para o mercado. Entenda adquirir essa competência, inteligência emocional. E eu faço essa gestão de conflito, gente, do ambiente baseado nisso. Quando eu penso nessas situações complexas, foco no problema, identifica o problema, ok? Analisa e escolha a melhor solução. Coloque em prática, avalie os resultados da manutenção. De maneira bem resumida, primeiro momento é esse. Foco no problema, processa, avalia o resultado, pensa na solução. Quando eu caminho no desdobramento, eu tenho duas posições importantes na solução desse tipo de conflito. E aí é onde eu acho que a gente começa a pecar. Às vezes quando o cliente sobe o tom de voz e entra no debate com a gente no telefone, tá errado, tá certo, ou você vai ter uma postura de competição com esse cara, eu quero mostrar que ele tá errado. Não é assim, né? Eu entro na queda de braço. Pai, faz isso não. Ou entro na situação de colaboração com foco na solução do problema. Na demanda, no momento de estresse, quanto maior esse estresse e quanto mais delonga esse problema, e você tenta ali apontar quem está certo e quem está errado, é a empresa, não é a empresa, é o software, não é a empresa, mais tempo de tensão você vai ter para ser resolvido. Se você entrar no status colaborativo, tá, ok, vamos pensar junto nessa solução, você desata esse nó de maneira mais rápida e objetiva. Não entra nessa queda de braço, não. Legal? Às vezes a gente quer provar para ele que ele estava errado. Bobagem. Você nem vai contribuir para a solução do problema, você vai gerar mais desgaste ainda dentro desse ambiente, que já está tenso. Quando a gente fala dentro dessa realidade, a gente tem que pensar em algumas coisas. Procurar soluções não culpados, analise a situação com clareza, mantenha um clima de respeito, aperfeiçoe a habilidade de escutar e falar. Cara, isso parece tão óbvio. Exemplo. Existe uma diferença básica entre ouvir e escutar. Quer ver? Aqui não vai dar para usar esse exemplo tão claro, mas olha. Eu ouço a chuva lá fora. Eu escuto os pingos de chuva caírem sobre o meu carro lá na garagem. Percebe a diferença? Escutar é dar atenção ao detalhe. Ouvir, só sonoridade. Ouvir, às vezes a gente faz com a nossa esposa, tá? Ela fica falando, e você só tá ouvindo, escutando, você não tá escutando muito não. Aí no final da história, pra tudo certo, você, se ela tirar a prova dos 9, ferrou, pai. Então, isso! O que foi que eu falei? Cara, deu ruim! Quando ela pergunta o que foi que você falou, aí você dá um jeito, pega o celular, peraí, estão me ligando. Vaza, vai dar ruim. Né? Ouvir é diferente de escutar. Legal? Escute os detalhes, dê atenção. Eu percebo que muitas vezes o usuário lá da ponta tem dificuldade, mas eu também tenho dificuldade porque eu não consigo transpor a ponte de compreensão dele. Para realmente entender o que o cara está falando.
Porque às vezes o problema é porque ele puxou o cabo da internet da CPU e tá sem rede, pô. Você não vai conseguir. Ok? Outra questão interessante aqui. Seja construtivo ao fazer uma crítica. Olha, eu carregando a arma para vocês. Se eu vou tecer um comentário, teça esse comentário a respeito da usabilidade dele, da forma como ele fez, de maneira positiva. Você não está ali para apontar e deixar culpado, você está ali para resolver o problema. Bacana? Outra questão interessante, a solução ganha-ganha é sempre o melhor cenário para a gente. Ganha-ganha. Resolve de cá, resolve daí, ok. Uma posição confortável para a gente, por ter dado o suporte, e uma posição confortável para o meu cliente. Eu tenho que gerar essa sensação. Outra situação interessante, haja sempre no sentido de eliminar os conflitos na questão de tentar contornar. E a gente vai desdobrar isso de maneira mais prática, em exemplos mais específicos, mas é que eu percebo que, às vezes, pelo fato da gente recebe uma demanda, recebe e a tua energia vai baixando, né? Você tentou resolver um abacaxi, aí cai outro. Aí a tua energia vai baixando. Tua energia vai baixando. Descompensa, gente. Dá um tempinho ali, processa. Por que é importante você fazer isso? Porque às vezes depois do terceiro, quarto atendimento, sua energia está tão baixa que a pessoa fala: alô, por quê? Bom dia, por que bom dia? Inferno. Processo. Porque tua energia vai estar baixa. Tá? Os preconceitos é um problema. Os preconceitos é um problema. E eu tenho preconceito de várias fontes. Eu posso ter preconceito, não, aquela senhorinha devagar demais. Gente velho, para fazer essas coisas é difícil, preconceito, né? Então cuidado com os preconceitos. Isso também vai limitar você com relação à implementação de ação. Outra situação, calma e quando estiver errado, reconheça. Não justifique. Parta para a solução. Estou fazendo um briefing para você aqui e as palavrinhas-chave é saber se comunicar, saber escutar e saber perguntar. Comunicação não é o que eu digo, comunicação é o que o outro entende. Repito, comunicação não é o que eu digo, comunicação é o que o outro entende. Hilke, como assim? Olha só, tio. Se o cidadão não está conseguindo entender o que você está falando, adivinha onde é que está o problema? Por quê? O papel de qualquer pessoa que transmite a comunicação é adaptar a linguagem ao ouvinte, gente. Não é o processo contrário. Ok? Se eu estou falando com a senhorinha de 120 anos do lado de lá da ligação, eu tenho que saber usar uma linguagem que ela vai compreender. E aí, de maneira bem prática, não adianta eu usar uma linguagem muito técnica com ela. Só que eu sei que às vezes o mínimo do técnico ainda é muito para ela. Mas eu preciso ter essa capacidade de adaptação da comunicação. Ok? Então, como que eu monitoro isso? Vou falar um pouquinho para vocês adiante. Através do feedback, dentro desse processo. Mas a primeira coisa que eu preciso que vocês guardem no coraçãozinho de vocês é que a comunicação ela só é eficaz quando eu tenho uma habilidade empática de entender a limitação do outro e adaptar minha linguagem, minha comunicação ao outro. Nossa, mas ele tem limitação demais, e o que tem, se você vai descascar muito abacaxi ainda. Porque você vai pegar muito usuário com muita limitação. Isso é um fato. Ok? Mas eu preciso ter essa capacidade de perceber e me adaptar. Esse é o desafio. Quando eu falo de saber escutar, eu já falei para vocês, ouça os detalhes, atento e saiba fazer as perguntas certas. Legal? Se você não souber fazer as perguntas certas, você não consegue identificar o problema com clareza. Pode estar chovendo molhado aqui para vocês, né? Mas se você fizer as perguntas erradas ou equivocadas ou subjetivas, você não vai conseguir tirar o melhor nesse processo de comunicação. Saber fazer as perguntas certas é fundamental para isso. A gente se preocupa muito em dar a resposta certa. Cara, inverte. Se preocupa em fazer a pergunta certa. Vai te facilitar, vai te encurtar o processo de comunicação. É fazer perguntas mais inteligentes com menor uso de palavras. Quando eu faço perguntas mais inteligentes com menor uso de palavras, desde que essas palavras estejam associadas ao meu ouvinte, ao perfil do meu ouvinte, eu encurto esse processo. Porque se eu ficar prolixo demais, vai dar ruim, porque vai dar um nó na cabeça da pessoa que está do lado de lá. Quando eu entro aqui no detalhe da comunicação, né? E aí as duas orelhinhas, ela é bem específica para isso, eu não vou passar esse videozinho.
Primeira coisa que você tem que ficar atento, cuidado com as barreiras, com a comunicação, que podem estar lá no próprio emissor. Às vezes o cara tá lá no PDV, velho, aquela barulheira do caramba. É uma barreira de comunicação, né? E aí você muito sapiente, se ele tiver que operar lá e fazer com o computador lá na frente, não vai ter como ele se movimentar dali. Mas se ele puder se movimentar para um lugar mais silencioso, é interessante. Porque essa barreira de comunicação, ela vai aumentar o teu nível de estresse e o nível de estresse do usuário. Ok? Saiba administrar isso. Outra coisa interessante, às vezes as barreiras na mensagem. Eu quero que vocês guardem isso que o tio vai falar. Cuidado com os canais de comunicação que você utiliza. Cada canal de comunicação ele tem uma regra, tá? Bom, vamos lá, vamos de maneira prática. Quando que eu posso mandar uma mensagem de áudio para o meu cliente? Caiu lá no WhatsApp. Que momento que eu percebo que eu posso mandar um áudio? Ou eu não posso? Como é que eu... Hã? Porque quem puxa a valsa é o meu cliente. Se ele está escrevendo, ele está mostrando para você, cara, o meu canal é esse. Não manda áudio não, que eu odeio áudio. O cliente, né, gente? Eu adoro áudio, eu tenho problema com isso. E para mim é prático, eu boto fone de ouvido e você vai trabalhando e você manda áudio fazendo um monte de coisa. Para mim é prático. Mas para o seu cliente pode não ser. Espera esse cliente dar esse comando. Se ele te mandou o áudio, ele falou assim, ele gosta de áudio. Maravilha, pai. Agora dá-lhe podcast. Velocidade 5. Essa também é outra questão muito interessante. O áudio muito longo, gente, é um problema, vocês sabem disso. A pessoa vai se perder no meio desse áudio. Ou você fatia esses áudios para ficar mais claro, para ele compreender, mas uma coisa que eu percebo no canal da mensagem é que quando você manda 30 áudios, dando passo a passo, ele vai falar assim, meu Deus, como é que eu faço? Se você fatia e pede um feedback, fatia, pede um feedback, fatia, pede um feedback, você criou cortes no processo de comunicação. Então, quando ele quiser saber o ponto da aula que ele tem que fazer, ele tem cortes na conversa. Ok? Mandou, o senhor compreendeu? Esse é o processo para isso. Você fez um corte. Colocou 3 palavrinhas lá, você fez um corte. Quando ele precisar, ou você precisar rever isso, você sabe que ponto do corte do assunto você está. Se você dispara os 5 áudios, os 6 áudios, os 10 áudios, tudo em seguidinha, sabe o que você vai ter que fazer, miserável? Ou o seu cliente, ele vai ter que ir um por um para saber que ponto do assunto é aquele, entendeu? Então, cuidado com o canal. Para cada canal você tem um conjunto de regra de linguagem. Cuidado com as abreviações. Tem umas palavras aí que vocês usam que eu não entendo, meia dúzia. Eu tenho uma menina de 15 anos, né? Às vezes ela manda umas mensagens para mim que eu volto para ela e falo assim, explica para mim o que significa essa palavra aqui, porque eu realmente não entendi. Eu tenho uma limitação aqui com relação a isso. Cuidado com as abreviações. Se você estiver mandando uma mensagem por e-mail também, pelo amor de Deus, gente, e-mail é formal. Bom dia, boa tarde, senhor, senhora, nome. E-mail é formal, gente. E-mail é institucional. E eu nem vou comentar erro de português no e-mail. Senão eu vou dar uma bicuda na sua cara. Ok? No WhatsApp, pelo menos, a gente ajuda com corretor de texto. Às vezes o corretor de texto é meio burro, né? Agora eu fico pensando o seguinte, o corretor de texto que é meio burro, a gente escreve tão errado que o corretor de texto fica burro porque a gente é meio burro. Realmente surgiu essa dúvida aqui agora, né? Cuidado com o corretor de texto. Pensou em ser isso aqui agora. Fique atento. Cuidado com o meio, cuidado com as barreiras do receptor, fique atento. Se eu não adaptar o modelo de linguagem vai dar ruim, eu preciso entender esse modelo de linguagem dele e eu preciso entender as barreiras do próprio ambiente que estão inseridas. Processo de comunicação, se você seguir essas regras básicas, você ajuda a focar no assunto, linguagem clara e adequada, público, respeitando o meio, empatia, monitore o feedback. O senhor compreendeu? Tá claro? Porque senão você vomita, né? Aquele tanto de coisa, mas você não está monitorando para saber se a pessoa compreendeu de fato aquilo ou não, ok? Velocidade da fala. Eu tenho um amigo que é nordestino. Eu não sei se vocês têm amigo assim, mas o meu, além dele falar rápido, ele fala alto. Ele fala gritado. Calma, velho, tô aqui, né? Tamo junto, pera. Respira, vai dar certo. Cuidado. Você só fala rápido, rapidão. Ixi.
A gente tem que tomar muito cuidado com essa questão da velocidade, porque a dicção, né, ela é importante para a compreensão. E aí quando a gente tem isso por hábito, né, tomei a liberdade de brincar contigo, quando a gente tem isso por hábito, é muito importante a gente eu acho que estou falando rápido demais. Toda hora, eu acho que estou falando rápido demais. E a gente tem que estar monitorando isso. Se você tiver um coleguinha que fica do seu ladinho e você dá para ele essa missão, é melhor, tá? Ô, fulano, se você vê que eu tô falando rápido, me dá um toque aí. É que eu tenho probleminha. Me ajuda. Eu sou de 6 meses. É interessante. Se você tiver alguém perto de você para te ajudar a monitorar isso, é legal. Brincadeiras à parte, mas é porque isso muitas vezes é um hábito nosso. E é tão interessante esse hábito que muitas vezes vem da nossa família, tá? Às vezes lá na sua casa, todo mundo fala assim, e alto, gritado. Tem com a família que eu chego assim de colega, você fala assim, meu esposo tá brigando. Você chega lá, eles estão se matando, não, eles estão só conversando. É normal. Não, é só conversar, tá tudo de boa lá, não é? Né? Então cuidado com isso, fiquem atentos com relação com isso. Cuidado com a dicção, como eu já comentei com vocês, ok? Esse é um processo de comunicação. Não vou entrar em detalhes aqui, porque eu entendo que essa gestão do tempo para a gente aqui é importante. Vou passar aqui rapidinho sobre alguns perfis de cliente que a gente vai encontrar, tá? Cara, são perfis mais comuns. O cara normal que tá ligando ali para ti para esclarecer uma dúvida, saber se esse sistema faz isso, não faz aquilo, sabe? Aquele suporte específico. Esse cara, o sistema de tensão dele tá mais administrável. Legal? Eu tenho esse cara aqui que ele é arrogante e prepotente. O sabe tudo é um problema. E aí você vai ter que trabalhar a sua vaidade. É a sua vaidade mesmo. Porque não vai dar pra você dar lição de moral pra ele. Tá? Então sabe, realmente o senhor está certíssimo. Quem sou eu? Sou só suporte técnico. Mas tudo bem. O sabe tudo, você tem que ter realmente essa habilidade de não entrar em desacordo com ele. É falar ou não com um sorriso na voz? É falar assim, você está errado, seu jumento, mas sem transpor isso em palavras, com sabedoria. É essa a questão, né? É você saber como que você conduz aquela situação, mas mostrando de fato o que pode ser feito, o que é fato, o que não é fato. Mas nunca entre no impasse, nunca entre no confronto de frente com ele. Sempre use um gancho do saber que ele tem para trazer o seu argumento. Filho, isso é sapiência. Nunca vi, não, o senhor está errado. Não, você está doido. O senhor está errado. Você pirou o cabeção. Se você falar que ele está errado, vai dar ruim. Ele trouxe argumento. Veja bem, baseado no que o senhor falou, aí o que você faz? Você pega um gancho e desconstrói na fala dele, mas com o gancho da fala dele. Você desconstrói aquilo que ele falou, mostrando como realmente é. Mas nunca no confronto direto. Porque o sabe tudo ele é vaidoso. Ele é vaidoso. Ok? Outra característica aqui, desconfiado, cara, esse cara que você tem que conquistar a confiança dele. Porque o outro atendente falou para ele que ia retornar e não retornou. Tô com um protocolo, você falou que ia ligar. Esse aqui, ele vem de uma frustração. Você lidar com esse cara aqui, você vai ter que ter paciência. Mas a culpa não é dele. Ok? Normalmente ele teve experiência negativa. Tá? Pode ser a sua oportunidade de fazer dele a experiência mais positiva possível. Ok? O impulsivo. Às vezes ele te liga, mas ele nem sabe explicar direito o que ele tem, o que ele quer, o que ele precisa. Então você vai ter que ter essa capacidade de comunicação, de desdobrar com ele para entender o detalhe do que ele precisa. E o mais maravilhoso de todos é o cliente nervoso. Vocês têm cliente nervoso aqui? Gente, o cliente nervoso, ele precisa botar para fora. Cara, não adianta, no nível da atenção, o cara... Agora, uma coisa que eu quero falar para vocês que eu percebo, o cliente nervoso, ele tem a necessidade de colocar para fora. Então, não adianta, no auge da atenção dele, você, cara, deixa ele falar. Agora...